isso. Ele era pastor, ele recebia dinheiro para fazer isso. E ele cobrava dízimos e ofertas para fazer isso. Então isso já beira o absurdo. Uma criança nessa idade, como que a cabeça dela vai estar quando ela tiver 20, 30 anos de idade? Você acha que ela, aprendendo com essa idade, a facilidade dela ganhar dinheiro, enganando as pessoas, você acha que ela ia retroceder quando ela tivesse mais velha? Não. Impossível isso acontecer. Vê aí o Silas Malafaia, né? É que eu vou ler aqui a matéria. Não vou ler a matéria toda, mas eu vou ler um pouco e vou mostrar o vídeo para quem não conhece, para quem não sabe quem é o Pastor Miguel. Tem um videozinho aqui que eu separei dele aqui para mostrar. Antes de eu ler aqui, eu vou pedir para que vocês possam compartilhar o vídeo, comentar, se possível, deixar um like, enfim, criticar também, né? Dar uma nota de 0 a 10, como é do que você achou o vídeo. Aqui, ó. O pastor Mirim Miguel Oliveira, que tem 15 anos, de 15 anos, não poderá pregar nas igrejas por tempo indeterminado. Logicamente que quando ele fizer 18 anos, o Conselho Tutelar não vai ter mais poder sobre isso. O Conselho Tutelar afirmou que o jovem deverá ficar afastado das redes sociais e retornar às aulas presenciais na escola, além de ter os eventos marcados cancelados. Outra coisa que é importante falar sobre esse menino aí é que ele não estudava. Os pais dele separou ele literalmente para ser pastor mirim. Ele não estudava. Deveria ter lá uma espécie de estudo particular em casa e tal, enfim, que pela lei brasileira isso é proibido. Ele não estudava, quando na realidade ele deveria estar estudando. Se os pais dele fossem espertos o suficiente para tentar conciliar a vida dele de pregador e a vida dele de criança, talvez isso não tivesse acontecido. Se tivesse uma pessoa com mais experiência, que certamente tinha, mas que tivesse a sensatez de poldar ele nesses espetáculos que ele fazia nas igrejas, tipo, não, culto ali você fez assim, dá uma maneirada ali, aquele culto lá você fez aquilo lá, dá uma maneirada. Se tivesse uma pessoa para fazer isso, talvez ele tivesse sendo direcionado para o lado certo. O problema é que as pessoas achavam lindo aquilo, aquela papagaiada toda, achavam lindo. Mano, isso é de um imbecil. Eu fico imaginando as pessoas que estavam lá no culto na hora. As pessoas lá assistindo o culto, escutando esses tá. Que é que elas estão na mente assim, tipo, será que é Deus mesmo? Não tem ninguém que fala assim, cara, velho, o que esse cara tá falando? Pelo entendimento que nós temos, a, a, o, o poder, a bênção de Deus, a mensagem de Deus, ela precisa ser clara. Ela precisa ser clara e direcionada. Ela não tem ratatá, teteté. Não existe isso. Isso é mentira, pô. E as pessoas ficam lá, né, escutando isso. Então ele não ia para a escola e era pastor o tempo integral, ganhava dinheiro para isso. Que fique sabendo disso. E tinha uma vida boa, uma vida de luxo. Que uma criança dessa, grande maioria não tem. Segundo as informações do portal Assembleanos de Valor, ao portal Assembleanos de Valor, o mercado todo girando em cima da religião, divulgada nessa terça-feira, 29/4, Érica e o pastor Marcinho Silva, pais do menino, o pai também é pastor, por aí você tira, né? Se reuniram com um órgão competente e tomaram uma decisão que é resultado das repercussões negativas. Pois é, repercussões negativas. Negativas mesmo. Porque hoje não é mais como antigamente, em que as pessoas acreditavam sem uma vírgula em tudo que um beato falava, tudo que um padre, um pastor falava. Hoje as pessoas têm um senso crítico muito mais apurado e as pessoas não acreditam em qualquer coisa. Existem aquelas que acreditam, é tanto que está aí, mas a maioria não acredita mais. Ou quando nada tem um pé atrás, né? As pessoas têm um pé atrás sobre essas coisas. Aí vem aqui, ó. Miguel
foi bastante criticado quando rasgou o suposto laudos médicos de uma de suas pregações. Em uma de suas pregações, afirmando ter curado a mulher de câncer. Eu rasgo o câncer, eu filtro o sangue, eu curo a leucemia. Isso aqui, peraí, deixa eu terminar que eu vou explicar. Disse na gravação que viralizou. Na ocasião, o público detonou o rapaz. Tão jovem e já aprendeu o caminho da enganação, brincando com a fé alheia. É isso. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui que ele falou aqui, que ele fez, isso não é novo. Isso não é novo. Isso, para os cristãos, os pastores de verdadeiros, os pastores que pregavam sem espetáculos, e eles pregavam mandando uma mensagem clara para a pessoa, ativando a fé verdadeira e genuína da pessoa, os pastores que faziam isso, que hoje são raros, eles sempre usaram essa estratégia. Eles observam a pessoa tem determinada doença, e eles, num ato profético, seja lá que as pessoas acreditem ou não, se é de Deus ou não, mas com sensatez, ele escrevia no papel o nome das pessoas, o que ele queria que fosse curado, e recitava aquilo num ato profético para que a pessoa ativasse a fé dela e ela acreditasse que aquilo ia acontecer na vida dela. Isso é uma coisa antiga, isso não é da agora. Até o próprio Jesus fazia dessa forma. Jesus, quando a gente lê a Bíblia, você vê que Jesus ia curar uma pessoa e a pessoa agradecia e ele falava assim: não, sua fé te curou. A fé da pessoa curou. Jesus, ele fazia determinados milagres, as pessoas acreditavam que ele poderia curar e as pessoas, triplicava a fé dela em que ela poderia ser curada. Então, o milagre acontecia pela fé da própria pessoa. Jesus nada mais, nada menos ativou a fé daquela pessoa. Então isso é mais antigo, é muito antigo isso. O problema é que eles pegaram uma coisa que era usada para o bem de fato e fizeram um espetáculo, um circo, uma maluquice, uma papagaiada, sem nenhum tipo de ação divina, que você percebe que é uma parada de espetáculo pela própria filmagem que tinha. A maioria dos milagres que Jesus operou na época dele, não tinha ninguém por perto para ver. Por que que hoje você precisa filmar para botar para uma rede de 1 milhão de pessoas? Por quê? Não faz sentido nenhum do jeito que está sendo hoje. Pronto. Então aqui todo mundo sabe que ele foi proibido. A partir de hoje ele não pode mais pregar em igreja nenhuma. Ele vai ter que cancelar os cultos deles que estava marcado e ele vai ter que suspender por tempo determinado, indeterminado, no caso, as mídias dele, né? Que ele fazia as pregações dele. E para quem não sabe quem é esse pastor, é esse cara aqui, ó. Questionamento na alma dela. Vem Observe. aqui para mim rápido. 2 obreiras rápido. Bispa, obrigado. Há um questionamento na alma dela. O porquê que alguém foi embora? O porquê que a porta que abriu e alguém entrou por ela saiu. Só que Deus disse assim para mim: a dor dela, Miguel, eu tô sarando aqui na frente do altar. Ó. Se eu tivesse 2 pessoas para Por que essa filmagem, cara? Por que isso? Agora expondo a pessoa a vergonha alheia, velho. Quem quiser dar glória, dá glória. Quem quiser ficar de bico fechado, que fique. Ó, o espetáculo vai começar agora. O demônio da depressão que quis pegar ela sexta-feira, eu tô quebrando aqui agora. Ó. O demônio que falou pra ela puxar uma faca com a ponta vermelha, pessoal falando pra mim, eu tô quebrando agora. Ó. Pra que esse espetáculo? O demônio que falou pra ela tomar aquele remédio da caixa laranja que tava do lado da cama dela, eu tô quebrando agora. Ó. E no grito de glória da igreja, tem milagre pra ela. Ó, pra que isso aí? Ó, o cara lá atrás, deve ser o pai dele lá atrás, lá, dando risada. Então, enfim, galera, é o seguinte, deixa o vídeo pro final, porque
infelizmente aí você tem que explicar e falar sobre essas maluquices que estão acontecendo, né? A gente fica triste porque se ele tivesse agindo de uma forma mais branda, sem esse espetáculo mentiroso, ele poderia ficar, não há mal nenhum em uma criança pregar, não há mal nenhum em uma criança tentar passar de uma forma genuína alguma coisa que ela sentiu, sem querer ser nada. Uma criança não é nada. Não é nada uma criança. Ele não é profeta, ele não existe, ele não é profeta. Ele não é profeta. Ele se autodenominou profeta, isso é coisa do cão. Mas se os pais dele, que são pastores, tivessem guiado ele no caminho correto, da forma certinha e tal, ele não teria acontecido isso aí. Ele ia crescer no evangelho como vai crescer, de uma forma mais branda, mais sucinta, entendeu? Sem esse desvio de conduta mirim que a igreja hoje em dia está proporcionando. E tem vários e vários outros surgindo. Provavelmente esse aí foi pego como exemplo. Se os outros continuarem, vão ser pegos também. Entendeu? Enfim, que vocês abram os olhos para enxergar as falsas profecias, porque isso traz maldição para a vida das pessoas. Entendeu? Eu não sou cristão, sou um cara que já fui para a igreja há muitos anos atrás, mas eu observo muito isso, porque eu me entristeço quando eu vejo pessoas que precisam de fato de uma cura, elas irem na igreja e assistir um culto desse, uma palhaçada dessa, fazendo com que a pessoa às vezes até sofra o pior, né? Enfim, até o próximo vídeo.